Uma pessoa está perguntando se Cristo, Jesus e Samana são uma única hierarquia. Bem, aqui do ponto de vista da Terra e dentro da nossa possibilidade de compreensão, nós chamamos de Cristo não uma pessoa, nós chamamos de Cristo uma consciência que exprime todas as leis universais. Então é uma consciência infinita, uma consciência que pode exprimir a essência de todas as leis universais, e isto nós chamamos de uma entidade cósmica, porque exprime muitas leis, exprime, do nosso ponto de vista, todas as leis universais. Todas as leis universais que nós podemos entender e compreender. Então o Cristo é esta entidade, é esta expressão dessas leis todas, de toda esta essência. E do ponto de vista da Terra, este Cristo, esta entidade que exprime todas essas leis, exprime especialmente o segundo raio, exprime especialmente o amor-sabedoria. Então, a presença desta consciência, a presença desta essência, permite que haja amor-sabedoria, permite que haja a energia do amor-sabedoria de uma forma bastante proeminente. Então, Cristo é essa consciência que exprime todas estas leis. O que nós chamamos de Samana é o principal canal para esta energia fluir para a Terra. Porque este Cristo não pode estar em contato direto com a Terra. Cristo é uma essência universal. E a Terra é um planeta dentro de um sistema dos menores. Porque esse sistema solar é dos menores e dos mais periféricos. Então, Samana é o principal canal para que esta essência, para que este Cristo possa fluir aqui, para a órbita terrestre. E este canal, que é também uma entidade, tem a potência para reger hierarquias de consciências. Então, o que nós podemos entender por uma hierarquia planetária, essa consciência samana as rege. Nós teríamos que fazer um certo esforço para não ficarmos compreendendo Cristo e Samana como pessoas, como indivíduos, porque é muito mais. Se a gente começa a achar que Samana é um ser, que Samana é um indivíduo, nós diminuímos muito isto e não chegamos a ampliar a nossa consciência quanto poderíamos ampliar em contato com estas coisas. Então, este Samana, que é esse principal canal de conexão desta energia crística com a Terra, esse Samana rege conselhos. Conselhos são grupos de consciência que trabalham para que o plano evolutivo seja realizado. E este Samana, esta entidade, ou esta essência também, veicula, ele transmite a luz dos signos cósmicos. Signos cósmicos que são as energias cósmicas, que são os modelos para tudo. Os modelos para a Terra, os modelos para a humanidade, aquilo que retém os modelos para que tudo isto vá passando. Jesus foi um indivíduo, Jesus era um indivíduo. Jesus não era o Cristo nem Samana, Jesus era o indivíduo que no passado expressava isto tudo dentro dos limites que eram possíveis quando Jesus existiu. Então, Jesus era um indivíduo e este, no passado, há 2000 anos atrás, expressou tudo isto. Claro que há 2000 anos atrás, Jesus não terá expresso tudo isto totalmente, porque é impossível. Mas ele expressou em um grau que, em proporção ao que a humanidade é, parecia um Deus.
Então, Jesus foi um indivíduo que expressou tudo isto. Num certo sentido, Cristo, Samana, Jesus, num certo sentido, isto é uma coisa só, não é? É uma coisa só, mas são graus diferentes. São setores diferentes da mesma coisa, no tempo, no espaço, nos níveis de consciência. Então, só mentalmente é que a gente pode estar separando Cristo de Samana, de Jesus. E pode mesmo, porque a mente separa mesmo tudo isso. Mas a essência é a mesma. A essência de todos é a mesma. Tanto assim que na teologia e na espiritualidade se diz que Jesus é o Cristo, que Jesus é Deus. Mas são graus diferentes, são momentos diferentes da mesma realidade. Agora, tanto esta coisa que se chama de Cristo, como Samana e como o próprio Jesus, isto se manifesta para nós e nós compreendemos de acordo com a nossa capacidade de compreender isto. Então, por mais que a humanidade defina, por mais que a teologia defina, por mais que os escritores espirituais definam isto para nos ajudar a compreender, cada um de nós vai chegar num grau de compreensão quanto ao Cristo diferente do outro. Nenhum de nós vai ter o mesmo grau de compreensão, nem a respeito de Cristo, nem a respeito de Samana, e muito menos a respeito de Jesus. Vocês veem, a compreensão de um ser como Rudolf Steiner a respeito de Jesus é completamente diferente da compreensão de outros seres com respeito a Jesus. Completamente diferente da compreensão até dos documentos que falam de Jesus. Então, isso é assim mesmo. E cada um de nós entende Jesus de um jeito. Entende Jesus conforme a nossa compreensão, conforme a nossa abertura de consciência. Então, para nós, Jesus pode ser um homem, Jesus pode ser um Deus, Jesus pode ser a alma do Cristo, enfim, cada um vai ver isto segundo a sua compreensão. Da mesma forma, Samana, cada um de nós vai ver isso segundo a própria compreensão, e cada um de nós também vai pensar no Cristo segundo a própria compreensão. Então não se precisa ficar muito preocupado com isto, e nem preocupado se os outros estão compreendendo ou não compreendendo isto, porque cada um vai ter mesmo uma certa compreensão. E nós vamos tendo uma compreensão cada vez maior, se nos dedicamos ao assunto. Então, o Cristo para nós hoje pode ser muito diferente do que era quando a gente aprendia o catecismo. Samana hoje para nós pode ser muito diferente de quando nós lemos Mistritlan pela primeira vez. E nós hoje, depois de termos aprofundado esta ideia do Cristo, aprofundado esta ideia do Samana, podemos ter Jesus numa conta completamente diferente da que tínhamos ontem. Depende do nosso grau de compreensão. Estas coisas espirituais são sempre assim. Quando transcendem o nível individual, que Cristo não é indivíduo, Samana não é indivíduo, hoje Jesus também pode não ser mais indivíduo. Então, quando transcende o nível individual, cada um de nós vê como pode, cada um de nós vê como chega a compreender. E estas compreensões são infinitas. Se nós nos dedicamos a isto, vamos aprofundando, e à medida que vamos aprofundando, isto vai nos fazendo um grande bem, isto vai nos trazendo uma grande cura, vai nos trazendo muito equilíbrio. No glossário esotérico, diz, por exemplo, para a gente ter isto mais claro, é como se Cristo fosse uma grande entidade. Samana seria a mônada e Jesus seria a alma dentro desta entidade. Para fazer uma analogia com o nosso ser. Porque o nosso ser pode
se prestar a uma analogia com isto. Então, como o nosso ser, Cristo, tem uma mônada, Samana, tem uma alma, Jesus, isso fica mais simples para nós compreendermos esta relação. Está tudo no mesmo ser, mas é o ser, é a mônada, é a alma. Uma espécie de diferença de planos, diferença de valores, diferença de compreensão. Por que quando tudo isso aconteceu com Jesus? Bem, esse termo Samana, esta visão veio muito mais tarde. E isto está ligado à existência de Mistritlan. Só quando foi revelado que havia centros planetários, quando foi revelado que havia Shambhala e agora que há Mistritlan, só quando foi revelado isto é que surgiu este outro aspecto. Porque antes de se ter a revelação dos centros planetários, antes de se ter a revelação de Mistritlan, Samana era como se estivesse oculto para nós. Porque Samana está em Mistritlan como focalização. Embora não seja um indivíduo, o ponto focal dele está naquele centro planetário. Então nós só poderíamos ouvir falar esse nome, só poderíamos ter desse desdobramento dessa realidade quando ouvimos falar de Mistritlan. Não é que Mistritlan seja uma coisa que só se ouviu falar agora. Nós ouvimos falar agora desta forma, mas os iniciados em todos os tempos sabiam da existência desses centros planetários, só que não era a hora de falar. Então Samana sempre existiu. Nós é que estamos conhecendo isto agora, nós é que estamos neste momento conhecendo este aspecto da divindade. E uma pessoa está perguntando o que é justiça e como ela age. Bem, vamos esquecer esta palavra justiça como é aqui na Terra, não, porque isto não é justiça, isto é outra coisa, são convenções. Bom, o que a gente chama de justiça é um resultado de uma harmonia entre as leis do universo e essas leis do universo em harmonia com a lei única, porque a lei é uma só. A lei é uma só, que se desdobra em muitas leis. O que se chama de justiça é uma harmonia entre tudo isto. É uma harmonia entre todas as leis com a lei única, com a lei máxima. Quando existe uma perfeita harmonia entre isto, há justiça. Bem, este é um ponto de vista um pouco mais elevado do que a Terra. Isto começa a refletir na Terra, isto é, esta perfeita justiça, esta perfeita união, harmonia entre todas as leis do universo e mais a lei única, como se fosse uma coisa só. Portanto, transforma-se numa lei que vale para qualquer situação. Porque veja, todas as leis do universo, cada lei é para uma coisa. A lei única é a síntese de tudo. A justiça é tudo isso sintetizado. Então tudo isso infalível. Então a palavra justiça tem muito pouco a ver com o que a gente aqui chama de justiça. Então isto é um conceito, não? Isto é uma realidade que pode, eventualmente, ir se refletindo na Terra, ir se refletindo na nossa vida externa. Porém, até certo ponto, porque na nossa vida externa, ou na Terra, nós não podemos ter a compreensão de todas as leis. E não podemos ter a compreensão da lei única também. Se nós tivéssemos essa compreensão tão sintética, não precisaríamos tantas leis, não é? Não precisaríamos 10 mandamentos, não precisaríamos de constituições nos países, não precisaríamos nada disso, se houvesse justiça. Isto é, se a gente estivesse a par da lei única e de todas as outras leis junto com esta. Isto que é uma realidade, não na Terra, isto que é uma realidade, esta justiça, isto reflete na Terra. Isto reflete na Terra, mas o máximo que nós podemos compreender disto é através da lei da evolução,
ou das leis da evolução e da lei do karma. Então, se vocês quiserem ter uma referência para saber o que é justiça, vocês terão que observar a evolução. Porque a evolução é totalmente justa. A lei da evolução é perfeitamente justa. A evolução não é injusta. Na Terra, é a única coisa que é justa. É a evolução. É a evolução e a lei do karma, que não deixa de ser uma lei que faz parte da lei evolutiva superior. Então, se a gente quiser compreender um pouco o que é justiça, tem que olhar para o karma. Veja como o conceito de justiça verdadeira é completamente diferente do nosso. Porque quando nós olhamos para o karma nosso, nós estamos sempre querendo mudar. Não estamos satisfeitos. Dizemos até esta frase, isto é kármico, como se isto fosse pejorativo. Isto é justo, isto é que é perfeito. O perfeito não é o que você gostaria que fosse, não é o que você planeja, não é o que você... O perfeito é aquilo que acontece evolutivamente. O perfeito é o karma. Isto é perfeito na Terra. Então, o karma, a lei evolutiva, isto é justiça, isto é justo. Todo o resto é mais ou menos. Agora, isto, a justiça, faz todo o propósito, ela tem todo o propósito de se manifestar na nossa vida, na vida de um grupo. Ela tem todo o propósito de se manifestar da forma mais total numa civilização. Tanto assim que vocês veem como as coisas se passam, né? Quando a gente observa, parece que não há justiça. A gente acha que um é pobre, outro é rico, que um sofre, outro não sofre. A gente gostaria de igualar tudo, mas isso não é justo. Isso não é justo porque cada um tem uma necessidade. E essa justiça não está querendo levar tudo de uma certa maneira. Esta justiça, esta lei evolutiva e essa lei kármica vai conduzindo as coisas da forma que permita que a vida se liberte, que a vida evolua, que a consciência cresça. A justiça sabe isto. A justiça é o que move isto. Isso está completamente em desacordo com a nossa mentalidade, com o nosso modo de ver. Nós queremos justiça, bradamos por justiça, pedindo o contrário daquilo que deve ser. Chega-se a isto. Então nós dizemos, faça-se justiça, eu mereço isto. Como é que você sabe? Se você merecesse, estaria acontecendo. Se não está acontecendo, é porque não é kármico, é porque não é evolutivo. É porque isto não é para você o melhor bem. Veja que a gente não entende de justiça. Porque se nós entendêssemos de justiça, nós não tínhamos dúvida a respeito de nada que está acontecendo karmicamente. Nós não tínhamos dúvida a respeito de nada que esteja dentro da lei evolutiva. Nós estamos evoluindo, estamos dentro de uma lei evolutiva e não estamos compreendendo a evolução desta justiça. Às vezes estamos em conflito com o nosso ritmo evolutivo. Nós gostaríamos que a lei evolutiva se aplicasse sobre nós de forma diferente, não é assim? Tanto assim que se faz pedidos a respeito de si próprio, tanto assim que se fica descontente quando acontece uma coisa kármica, ou quando acontece uma coisa dentro da lei evolutiva. Aquilo é que era o justo. Isto é a única coisa realmente justa que existe na Terra. É a pura justiça. É o andamento desta lei evolutiva, é a forma como você está evoluindo e a forma como o seu karma se desenvolve. É a única coisa que aqui representa a justiça. Todo o resto são coisas da Terra. Coisas dos homens, coisas da mente humana ou interpretações disto. Veja, no nosso conceito de justiça, na nossa ideia das coisas, nós nos baseamos sobre o que acontece. A justiça não é nada disto. A justiça não está
olhando nada de externo. A justiça está olhando o que é preciso para ela evoluir em consciência. Veja que na Terra a gente diz, fizeram justiça, deram-lhe um prêmio. Veja que isso não tem nada a ver com justiça, tinha que arrumar outra palavra para estas coisas. Porque senão ninguém fica conhecendo justiça. Senão aquilo que é a distribuição das coisas, aquilo que é o reconhecimento das qualidades de um indivíduo, a gente mistura estas coisas com justiça. Justiça não tem nada a ver com isto tudo. Justiça tem a ver com aquilo que te acontece, com aquilo que você necessita para chegar à perfeição. Não é porque você trabalhou, então você tem que ganhar, ou porque você escreveu um livro, você tem que ser reconhecido. Isto não é justiça. Então diz assim, mas olha, eu me esforcei tanto e ninguém reconhece. Que gente injusta. Veja que estupidez. Você está passando por aquilo que tem que passar. Justiça não tem nada a ver com isto. Você está passando pelo que você tem que passar. A lei kármica é que está agindo aí. A lei kármica e a lei evolutiva é que estão fazendo com que isto seja assim. Você que pensa que você tem que ser reconhecida. Isto para a sua evolução poderia ser péssimo. A justiça faz com que você não seja reconhecida. Faz com que você seja, palavra da Terra, menosprezada. Isto é a justiça que faz, porque a justiça não está vendo o que você faz ou o que você deixa de fazer. A justiça está vendo onde você tem que chegar. E para você chegar lá, você precisa ser, entre aspas, injustiçada, senão você não chega. Nós que chamamos aquilo de injustiçado, aquilo está certíssimo. Percebe como a gente se aproxima da justiça? Tem nada a ver com isto que se faz aqui na Terra, nem nada a ver com esses cursos de leis e com estas leis aqui da Terra, que são coisas para manter uma certa ordem, para manter um certo ritmo e tudo isto, e que a gente é muito provado que tem que obedecer estas coisas, mas não confundir estas coisas com justiça. Então, nós teríamos que, para nos aproximar de justiça, não estarmos pretendendo nada aqui da Terra. Isto de justiça humana, isto tudo, desconhecer todas estas coisas, porque isto vai como tem que ir, não tem justiça nenhuma nisso. Um indivíduo mata o outro, é posto na prisão. Diz, fez-se justiça. Que justiça? Não sei. Isto é um conceito daqui, isto. Isto é um conceito daqui, desta forma. A justiça é outra coisa. A justiça é aquilo que está acontecendo no sentido de tudo evoluir. Aquele indivíduo também. Porque é justo que tudo que existe evolua. Agora, como que aquilo vai evoluir? Nós sabemos. Como podemos saber se a lei é igual para todos? Tem uma lei para todos? Aqui, se um assassina o outro, tem até prazo estipulado na lei, quanto deve ficar na prisão. Veja que justiça. Porque não é isto. Não se trata de castigar, não se trata de pôr na prisão ou de tirar da prisão. Não se trata de nada disso. Se trata de haver evolução. E se para haver evolução precisa pôr na prisão, então vai para a prisão. Se para haver evolução não vai para a prisão, não vai para a prisão. Justiça não tem nada realmente a ver com isto aqui. Isto aqui é uma coisa para manter a ordem, uma certa ordem. Para manter uma certa ordem material. E é por isso que é uma justiça tão falha, né? Que é uma justiça que está na mão dos homens e que, portanto, tem mesmo que ser falha. Porque os homens não têm compreensão interna das coisas, os homens não conhecem o destino dos outros, como é que pode fazer justiça? Mas fazem. Fazem o melhor que podem. Mas não vamos confundir isto que aqui na Terra se chama justiça com a justiça. Porque senão nos atrapalhamos e senão quando a justiça nos trabalhar, nós não vamos entender. Porque vamos querer justiça. Não vamos compreender quando ela nos trabalhar. Nós estamos, no fundo, dizendo que não podemos julgar. No fundo, estamos dizendo isso, que é uma lei, não julgar. Então, como você vai julgar o outro?
Se existe uma lei, não julgar, como é que você tem juiz? Entendeu? E está certo ter juiz. Se não tivesse juiz, o que seria? Mas isto é um nível que nós temos que transcender. Nós temos que transcender este nível para realmente termos justiça, conscientemente, para realmente termos justiça. Enfim, não esperar a justiça humana, não esperar a justiça da terra, não esperar a justiça do teu destino, porque o teu destino tem um outro conceito de evolução. O teu destino pode te levar para algo que você não quer, mas ele está te levando para a evolução. Então você não tem que estar buscando justiça aqui. Você tem que se desiludir, você tem que se libertar de todo esse conceito de justiça aqui. Você tem que não esperar aqui nenhuma justiça do ponto de vista nosso para você poder começar a entrar nisto. Não é adquirindo conhecimento disto, é soltando esse conceito humano de justiça. Porque esse conceito humano de justiça não pode nem compreender por que um indivíduo está sofrendo. Mesmo no sofrimento, você não compreende por que você está sofrendo. Como você pode fazer justiça? Você tem que esquecer isto e estar aí buscando realmente a coisa maior, esta lei evolutiva maior, e buscando realmente viver este karma. Porque vivendo este karma, você vai transcendendo estas leis, estas formas de justiça. Veja, muitos transcenderam certas formas de justiça humana. Alguns nunca foram processados, alguns nunca foram julgados. Acontece, essas coisas acontecem. Então quer dizer que já se transcendeu certas formas. E aí precisaria ter cautela, ter cuidado, para não voltar a estar em contato com esses níveis. Então, se você conseguiu passar uma vida sem ser julgado, sem ser preso, sem ser fora da lei aqui para o pessoal da Terra, vai se mantendo assim. Não entre em conflito com isto, porque senão você entra no conceito muito raso de equilíbrio. Enfim, é quando você vai se liberando de egoísmo, de apego, se liberando de ambição, se liberando de coisas materiais, é aí que você vai soltando todas estas coisas e vai tendo menos a ver com estas coisas. Mesmo assim, eu não sei se tem alguém aqui que nunca entrou num cartório. Mesmo assim, mesmo você tendo consciência de tudo isto, até um contato com o cartório, um outro você tem que ter. Veja, não está livre disto. O que você vai fazer num cartório? Só pode ser coisa da terra. Então, nenhum de nós está liberado disto, por enquanto. Mas para isso precisa que você realmente saiba encontrar a forma de aceitar o que vem do karma. Embora você trabalhe, o que vem do karma. Você não aceita passivamente, você aceita o que vem do karma porque aquilo é justo, aquilo é perfeito, é justiça aquilo lá. Não tem como, não querer. E a forma como você está evoluindo, ou a forma encontrada para tudo evoluir, você tem que aceitar isto basicamente. Porque aí as coisas vão se desenvolvendo. Pois não. A lei do karma pode ter uma interferência de magia na pessoa? Não, nós estamos falando destas coisas do ponto de vista positivo. Não estamos falando das interferências do homem nessas leis. Estamos falando da lei do karma, não o homem criando o karma aqui. Você fala, o ponto de vista da pessoa que está passando, ela pode ter uma interferência e atrapalhar o karma dela? Ah, pode. A pessoa está interferindo no karma a todo momento. Precisa ver como ela está interferindo. Se ela está trabalhando este karma ou se ela está complicando este karma. Isto a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo. E quando a coisa reverte, quando a gente recebe a consequência, aí a gente entende aonde é que a gente foi injusto. Onde é que foi injusto quer dizer, aonde é que a gente fez a coisa que não foi evolutiva, que não entrou na linha evolutiva do ritmo que deveria entrar.
aí foi injusto. A gente não pode ficar numa situação sempre conformista, não? Ah, conformista não, porque você está sempre em movimento, você está sempre olhando, observando em que direção que aquela situação pode mudar. Você vai observando a mudança que aquilo vai trazendo. E você não fica presa à situação. Você fica aderindo à mudança, não à situação. Uma coisa é você estar aceitando uma situação. Mas você, quando aceita uma situação, você está ligada na mudança. Porque a situação não é eterna. Se você aceita a situação, ela vai mudando. Você não fica ligada à situação. A situação você aceita. Você fica ligada à mudança. Você fica ligado é o movimento de mudar. É isto que é, o movimento de mudar. E aí o karma vai levando este movimento. O karma é a lei evolutiva. Porque a lei evolutiva não vai fazer você evoluir. A lei evolutiva vai fazer você caminhar para o seu modelo, para aquilo que você tem que expressar. Tem que pegar a evolução nesse nível. E aí nós vamos ficando muito bem com a justiça. Ficando muito bem com a justiça. Tudo que vai, inclusive, acontecendo na vida externa, está dentro deste movimento evolutivo. Está levando tudo para uma evolução. Segundo o karma, né? No nosso estado de hoje, no estado da Terra de hoje. Coisas que são indesejáveis, né? Como possam ser as guerras. Mas ali dentro tem um karma. Ali dentro tem uma justiça. Porque ninguém morre ali por acaso. Aquilo tem justiça ali também. Nós não sabemos, não conhecemos. Porque a justiça não está só de um modo geral. A justiça está em todos os particulares. A justiça está agindo em cada indivíduo, em cada célula. Então, numa guerra, numa batalha, em tudo que acontece, nós não temos como compreender aquilo realmente dentro da justiça. Porque não conhecemos aqueles indivíduos, não sabemos o que aqueles indivíduos fizeram, não sabemos qual é o karma daqueles povos, daquele país. Com isto tudo você não está aprovando as guerras. Você está no movimento para que isso se transforme. Você está no movimento. Mas isso só pode se transformar corretamente, isso só pode se transformar para a realidade através da justiça. Senão vai ficando cada vez mais complicado, cada vez mais irreal. Claro que tem muitas leis da Terra que foram inspiradas na lei kármica, isso sabemos, né? Que foram inspiradas, né? Nessas leis evolutivas. Existem as leis da Terra que foram inspiradas nisto, mas não abrangem tudo. Não se pode esperar da Terra, dos homens, das leis daqui, justiça. Porque é muito pequeno, é muito reduzida a compreensão e o ponto de vista. Enfim, a justiça é um pouco incompreensível para nós. Por que que acontece? Você pode até aceitar, mas não compreender. Por exemplo, olha, você vai desencarnar amanhã. Você pode aceitar. Pode compreender que vai desencarnar amanhã, que está bem. Mas por que que você vai desencarnar amanhã? Você não sabe. Ninguém sabe. Por que mesmo não sabe. Pode aceitar. Mas você aceita que é justo você desencarnar amanhã. Isto é justo. Porque isso está dentro de uma lei kármica, isto está dentro de uma lei evolutiva que só pode ser amanhã. Isto é justo. Você não compreende. Por quê? Ah, depois que passou, compreende. Às vezes. Às vezes compreende. Seres avançados traduziram essas leis do universo, que podem se refletir em certas leis da Terra. Pode se refletir. Mas não é claro. Por exemplo, é uma lei aqui não matar. Não matar, não é uma lei para nós. O universo mata. O universo está matando coisas toda hora. Mas é outra compreensão. Aqui é não matar, porque nós temos um conceito que existe morte.
No universo não tem não matar, porque não existe morte. É outra situação. É outra situação. A justiça está considerando todas essas outras situações. A justiça está considerando a lei única. Então não podemos compreender. Existem consciências cósmicas em todos os níveis que vão aplicando estas leis e que vão sendo estas leis. Então, essas consciências vão expressando estas leis. Mas essas leis existem muito antes dessas consciências. Isso são consciências cósmicas que entraram nestas leis, que se transformaram nestas leis, mas as leis são anteriores. As leis são formas de ser, de vida, de entidades que nós não temos notícia, que não temos conhecimento. Tanto assim que uma lei é completamente impessoal. Mas ela é a expressão da vida de uma grande entidade. Nós vamos ampliando essas coisas à medida que vamos refletindo e que vamos nos interessando. A unidade aqui da superfície da Terra é a expressão da lei do karma material, não é? Na superfície é, por enquanto é. Quer dizer, nós somos a expressão dessa lei. Mas não só da lei do karma. Nós somos a expressão da lei do karma dentro de uma lei evolutiva. O karma não é para nos levar para a involução. É a lei do karma dentro de uma lei evolutiva. Então, se nós estivéssemos entregues a um karma geral, nós estaríamos evoluindo sem parar. Acontece que nós criamos situações dentro desta lei que eventualmente nos impede de fazer uma linha reta. Mas nós estamos na lei kármica dentro de uma lei evolutiva. Não estamos numa lei kármica involutiva. Isto não. Quando você involui, foi você que fez aquele movimento. Porque dentro da lei você iria reto. Nós não temos ainda um conhecimento da lei kármica correto. Na lei evolutiva está sempre aprendendo. Tem que considerar tudo aprendizagem. Mesmo como aparentemente você acha que regrediu, se você se modificou, você não regrediu, você foi para frente. Aquilo entrou na lei evolutiva se você se transformou. Você não está apegada na situação. Você não está apegada no que está acontecendo. Você está no que está acontecendo, você está numa situação o mais lucidamente possível. Você está ligada na mudança. Você está ligada na transformação. Não é no que está acontecendo. Então aqui pode estar acontecendo uma sessão. Nós temos que ficar ligados nas mudanças que isso está trazendo. E aí você vai ver se é uma mudança para frente ou se é uma mudança para trás. Aí você sai pela porta. Você tem que ficar observando a mudança, não o fato. Porque qualquer fato serve para você mudar. Você leva um tombo, você pode mudar completamente depois do tombo. Aliás, os tombos foram feitos para isso. Quebra uma coisa, você muda. Muda tudo. Justiça é um pouco misterioso. Enfim. É bom a gente ter a justiça como uma coisa bem alta, para não entrar nessas coisas confusas.